Então vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas sobre inferências com base em duas amostras. Nós começamos a ver situações em que as amostras eram dependentes, ou seja, amostras emparelhadas. Então vamos fazer mais algum exercício aqui. Vou entrar aqui no meu site, né, aula.quimicavirtual.com, aula.quimicavirtual.com, e vou entrar aqui, fazer o login como um aluno imaginário. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto, né? E vamos resolver mais exercícios. Ok, tá aí o aluno imaginário. Vamos lá, inferências com base em duas amostras, amostras emparelhadas. Então, deixa eu ver, acho que eu aperto aqui. A questão, né? Olha, vamos ler a questão? Então, realizou-se um estudo para investigar a eficácia do hipnotismo na redução da dor. A tabela a seguir dá os resultados para pacientes selecionados aleatoriamente. No nível de significância de 0,05, teste a afirmação de que as medidas sensoriais são inferiores após o hipnotismo. Então, os valores aqui se referem antes e depois da hipnose em medidas em centímetro em uma escala de dor. Então, será que o hipnotismo, com base nessa amostra, parece ser eficaz para a redução da dor? Então, você imagina assim, você tem uma amostra de 8 pessoas e você, por exemplo, tem um aparelhozinho lá que dá pequenos choques nessas pessoas, então você primeiro testa a sensação de dor dessas pessoas antes de fazer o hipnotismo, e depois nas mesmas pessoas você aplica o hipnotismo e submete ao mesmo pequeno choque. E aí essas pessoas vão dar a nota para a dor que sentiram após o hipnotismo. Então eu vou jogar, na verdade eu já coloquei os dados da questão aqui no meu caderninho. Então, cadê aqui o caderninho? Eis aqui o meu caderninho. E nós vamos calcular as diferenças nas medidas sensoriais após e antes da, do processo de hipnotismo. Mas antes disso, vamos dar mais uma olhada aqui na questão do enunciado. Olha, no nível de significância de 0,05, teste a afirmação de que as medidas sensoriais são inferiores após o hipnotismo. Então, com base nessa amostra, você vai fazer um teste de hipótese que, de certa forma, vai te fazer acreditar que o hipnotismo funciona ou não funciona para a população de pessoas. Então, ó, medidas sensoriais inferiores, veja essa palavra inferiores. Então, você vai colocar aqui na hipótese nula, ou melhor, na hipótese alternativa, média populacional das diferenças menor do que zero. Então aqui eu tenho a hipótese alternativa. O contrário de menor do que zero quer dizer o seguinte: você imagina que para a população, então essa é a hipótese que você está testando, para a população, as medidas sensoriais relacionadas à dor são menores quando a pessoa é submetida, quando essa população é submetida à hipnose, do que quando a população não é submetida à hipnose. Bom, o contrário disso aqui, o contrário seria a média populacional ser maior ou igual que zero. Como os livros modernos de estatística sugerem que se use apenas a igualdade na hipótese nula, então aqui nós temos maior ou, na verdade maior não, temos apenas a igualdade, igual a zero. Bom, esse sinalzinho aqui da hipótese alternativa
ele nos diz se o teste é unilateral ou se é bilateral. E ele está apontando aqui para a esquerda, então é um teste unilateral à esquerda, né? Teste unilateral à esquerda. Esquerda. Pronto. Então, já vamos pegar aqui o valor crítico, que é tabelado, o valor crítico tabelado, na tabela da distribuição T de student. Então, você tem aqui a sua distribuição. E como é um teste unilateral à esquerda, esse nível de significância, essa probabilidade, essa área, vai ficar toda para a esquerda. Então, aqui você tem 0,05. Qual seria o valor crítico tabelado? Então, o T aqui, que seria um T de alfa, e vai estar aqui à esquerda do zero, né? Então vai ser negativo. Então, vamos precisar da tabela. Deixa eu procurar aqui a tabela. Vou exibir para vocês a tabela. Aqui está a tabela da distribuição T de student. Lembra que nós temos um teste unilateral à esquerda. O tamanho da amostra aqui é 8, né? São 8 elementos amostrais. Então, o número de graus de liberdade, tamanho da amostra menos 1, que é igual a 7. Então, nós vamos procurar o valor crítico com 7 graus de liberdade e a área aqui à esquerda. Então, é um teste unilateral à esquerda. Então, você vai aqui, área em uma cauda, a cauda à esquerda, 0,05 a área, e número de graus de liberdade 7, então eu acho que dá isso aqui, 1,895, não é isso? 0,05, área em uma cauda, 7 graus de liberdade, 1,895. Então esse é o valor crítico. 1,895. Esse é o valor crítico que você busca na tabela. Agora nós vamos precisar, digamos, das estatísticas amostrais, ou seja, a média das diferenças e o desvio padrão das diferenças. Então, vamos pegar aqui a diferença depois e a diferença, a diferença entre a medida sensorial de dor depois e após e antes do processo de hipnose. Então, eu vou fazer aqui, eu vou criar uma nova linha aqui com essas diferenças. Aliás, deixa eu apagar aqui para embolar menos aqui o quadro, né? Então vamos lá. Então eu vou aqui diferença, quer dizer, depois menos antes da hipnose. Então vamos lá, vou preencher aqui e vou meio que acelerar o vídeo.
Uma vez que eu tenho as diferenças, agora eu vou calcular a média das diferenças, né? Eu preciso das estatísticas amostrais. Então, média das diferenças, qual seria? E o desvio padrão das diferenças. Então, vou lá para a calculadora. Aqui está a calculadora. Então, primeiramente, vou colocar aqui no modo para cálculo de desvio padrão. Então, vou aqui em Mode. No caso da minha, eu tenho que apertar duas vezes. Aí você tem SD, Standard Deviation, e vamos digitar o que nós temos, né? Então, nós temos ponto 2, N mais, menos 4.1, menos 4.1, N mais, menos 1.6, menos 1.6, N mais, menos 1.8, N mais, menos, mais força aqui, menos 3.2, N mais, menos 2, N mais, menos 2.9, N mais, menos 9.6, N mais. Então tá aí, 8 pontos. Vamos pegar os dados amostrais, né? Então vem aqui, Shift, aperto 2, 1 aqui para ter a média. E menos 3,12. Menos 3,12. Duas casas, né? Porque os dados amostrais aqui, eles têm apenas uma casa decimal. Então, nas estatísticas que você calcula, vai ter que ter uma casa a mais em relação aos dados amostrais. De novo, Shift 2. Aqui, olha. Sigma de N-1 é o desvio padrão amostral, né? Então, aperto aqui 3 igual a 2,91. 2,91. Então, agora eu tenho que calcular, esse aqui é o valor crítico que é tabelado, né? Vamos calcular a estatística de teste, né? Estatística de teste. Então, que é T igual D barra menos D sobre sigma S, vou ganhar espaço aqui, sobre raiz de N. Então, esse D barra aqui é a média amostral das diferenças que calculamos agora. Esse Mi D seria a média populacional das diferenças que está conjecturada aqui na hipótese nula. SD é o desvio padrão das diferenças, né? E raiz de N aqui, no tamanho da amostra. Então você tem aqui menos 3,2, menos 0, 3,12, né? Sobre 9, ou melhor, 2,91 sobre raiz de 8. Isso dá, vou pegar a calculadora aqui. Então, eu vou fazer primeiro o denominador. Veja só, eu tenho 2,91, que eu vou dividir pela raiz de 8. Esse resultado está na memória de último resultado. Aí vou aqui em menos 3,12 dividido pelo que eu já acabei de calcular, que está lá na memória de último resultado. Então vou aqui em ans, né, o denominador que eu calculei antes, ans, igual menos 3,03. Menos 3,03. E isso cai aqui na região crítica. Essa região crítica caiu na região crítica, então rejeitamos a hipótese nula. Bom, então vamos rever aqui o que nós temos. Ó.
No nível de 0,05 de significância, teste a afirmação de que as medidas sensoriais são inferiores após o hipnotismo. Então, essa afirmação nós colocamos aqui na hipótese alternativa. A hipótese nula é rejeitada, então os dados amostrais apoiam a hipótese alternativa. Em outras palavras, os dados amostrais apoiam a afirmação de que a hipnose causa diminuição nas medidas sensoriais relacionadas à dor. Bom, acho que por essa questão já está bom, né? A aula já está um pouco longa e daqui a pouco continuamos. Até lá.